Olá pessoal, hoje estamos por aqui no Insta da Aliança para entrevistar o professor Sandro Bosco. Então, em alguns instantes ele está entrando e a gente vai começar um bate-papo muito legal com ele, uma pessoa que eu conheço bem e que a gente se conhece na verdade há muito tempo. Então, vai ser um papo muito gostoso. Vamos entrando aí, permanecendo com a gente, que tenho certeza que o Sandro tem muita coisa bacana para contar para vocês. Olá, Dharma Lua, olá, Tati, Rod, tudo bom? Eliane, pessoal entrando aí. Então, só um minutinho, o Sandro vai me pedir para entrar e a gente já traz ele para dentro para começar a nossa entrevista. Só um minutinho. Opa, tá entrando. Olá, querido. Tudo bem? Opa, Deixa eu muito melhorar bom, e aqui. você? Tudo em paz? Olha, nós estamos sincronizados no tipo e cor da camisa, olha só. É verdade. Nós com camisas muito parecidas. O nosso não foi obra do nosso figurinista, né? Não, nem foi combinado. Não temos nem o mesmo figurinista. É só sincronia mesmo, né? Só Deixa eu ver se eu consigo proximidade. abaixar a câmera um pouquinho, sem cair. As ferramentas. Ah, ficou bom. E Essas aí, meu qualidades das querido? ferramentas todas, né? Legal. Bom, deixa eu te apresentar rapidamente, você vai contar a sua história daqui a pouco, né? Mas para quem não conhece, esse é o Sandro Bosco, né? Instrutor de yoga há bastante tempo e a gente se conheceu aí pelo meio do caminho, né? E sempre com muito respeito, com muita consideração um pelo outro. Mas eu acho que eu nunca contei para o Sandro onde que eu conheci ele de verdade, então vou contar hoje ao vivo, né? Oba! Eu conheci o Sandro através desse LP, olha só como isso é Ah, antigo, que né? Era um bacana! LP dos anos 80 e que tinha o Sandro em parceria com outros instrutores de yoga, né? Então, olha o Sandro aqui fazendo, É, né? em, em Eu conheci 1983. você, na verdade, né? Acho que a primeira memória que eu tenho assim do Sandro Bosco era desse LP, né? Que na época era muito moderno, né? Em 80 e pouco, era muito moderno ter um LP com as práticas da gente de yoga, né? Que legal. Eu estava Você sabe, começando, eu ainda estava engatinhando no yoga ali. E você já era professor, que chique. você vê que eu sou da época do vinil mesmo, né? É, nós somos, né? Nós somos, eu Somos, né? ainda tenho uma vitrola aqui em casa. Pois Bacana. é. Mas, Esse álbum foi uma experiência para você começar. mas Sandro, Nós tínhamos uma escola, né? A Escola Corpo, e a gente morava junto. uhum, Dois casais, mas sempre tinham visitantes, viajantes do yoga, da meditação, que ficavam hospedados, uhum, swamis, monges. É um lugar bem legal. E aí teve essa oportunidade, porque um dos nossos parceiros trabalhava na Editora 3 uhum, e falou, não, a equipe vai fazer. Cara, foi muito bacana. Você sabe que as pessoas precisam saber que não existia internet naquela época, né? sim, sim, Para lembrar que não existia internet. Então, e a Editora 3, ela tinha um acesso muito bacana, muito forte com as bancas de revista, que hoje uhum, também estão exterminadas quase, né? Cada uma. é,
E aí eles distribuíram as bancas do Brasil, que nem eles distribuíam a revista Isto É, os fascículos para criança. Aí, de vez em quando, ligava na escola uma pessoa assim de Manaus, outra do Acre, sabe? Falava, ei, onde é que é a escola de vocês aqui? No Amapá. Ele falou, nós só temos escola em São Paulo. Porque chegava na banca de revista do lado da casa da pessoa, a pessoa pensava que era assim, né? A gente tinha uma rede que nem McDonald's em todo o Brasil. Mas foi muito bacana. Eu acho que foi o primeiro fascículo assim, de yoga que saiu num acesso bom, né? Assim, um acesso popular. O preço era bom, Visibilidade, você né? comprar numa banca de revista e foi feito com o maior capricho, papel couché. Foi bacana, Uhum. foi muito legal. Não, eu tinha isso com muito carinho, assim, praticava Que legal. com o LP, com o E vinil você ali. sabe, falando um pouco de história, esse álbum sempre me perseguiu no bom sentido. Teve uma época, estava muito duro viver de yoga, sabe? Aí eu resolvi mudar de vida, abrir uma. Estava até considerando em parar de dar aula. E fui morar em Ubatuba. E abri uma empresa com 2 sócios no ramo de construção. Assim. Aí quando eu cheguei na cidade, o álbum estava lá, já. Foi mais ou menos uns anos depois disso. Aí um amigo meu que estava meu sócio, ele era surfista, e os surfistas falaram, não, chegou um yogi aí de Ubatuba que vai morar aqui. Aí eles, olha, cara, eu estava lá há menos de um mês, por causa desse álbum, eles montaram um evento, eu lembro que era uma lua cheia, e lotou. Era uma academia de judô, tradicional de Uhum. Ubatuba, sabe? Muito antiga. E o cara abriu as portas, convidamos, fizemos um evento aberto, gratuito, e lotou. Quando terminou, as pessoas estavam fazendo fila, perguntando quando que eu ia dar aula de yoga. Aí eu falei, acho que não vai dar para escapar de dar aula de yoga em nenhum lugar do mundo ou do Brasil. Sempre vai ter o karma e o dharma me pegando e falando, não brinca não, né? É Uhum. muito legal. Assim. Eu É tive bonito histórias ver, né? muito parecidas com essa, Sandro, na verdade a lição que fica é que era o nosso caminho, né? Yoga tinha que Sim, ser o nosso caminho, né? totalmente, né? E daí queria que você contasse para a gente como é que você começou no yoga. O que te chamou, né, na década de 80 ali, o que pode ter te chamado para o yoga? Olha, eu, quando tinha uns 11, 12 anos, eu tive uma saúde meio frágil, sabe? E meus pais tinham condições, então eu fui em tudo quanto é médico gastrointestinal. E fui até, como nenhum médico resolvia, fui no Kikuchi comer comida macrobiótica, tentei milhares de coisas, né? Mas foi legal, porque eu aprendi vários sistemas de alimentação na época, né? E aí descobri Uhum. que tinha o vegetarianismo, a macrobiótica, coisas mais ou menos radicais. Fui até em centro espírita, já que nenhum médico resolvia, a avó falava, leva ele, na minha avó católica falava, leva ele no centro espírita, né? Para tomar um passe. Quem sabe é uma doença espiritual, né? Aí eu caí numa aula de yoga de uma senhora, que eu já não lembro o nome, uma alemã, que dava aula de yoga lá em Santo Amaro. Fui eu e um amigo. Mas o yoga dela era meio yoga para senhoras, né? Eu tinha, imagina, 15 anos para 16, e era um monte de senhoras que pulavam no final da aula, jogavam flores. E aquilo era meio mico para mim, assim. Mas eu achei interessante a parte das posturas do yoga. E aí Uhum. apareceu, não sei se você lembra, que foi um dos precursores no Brasil também, o Jean-Pierre Bastiot, que era um francês que Uhum. morava no Brasil. Ele era um ex-halterofilista, né, fisicultura e tal. Então, o yoga dele tinha uma coisa de academia, de fisicultura, que tinha umas fichinhas que você... E aí eu entrei para Mano Yoga, que tinha duas professoras que seguiam o método dele, e
4, 6 meses eu estava curado. Tá? E aí eu não percebi assim o efeito da cura, porque quando você está muito tempo com problema de saúde e você cura, você meio que esquece dos remédios, quer esquecer de tudo. Mas aí comecei a lembrar e falar, caramba, acho que o yoga teve a ver com essa transformação da minha saúde, né? Porque, claro, era um problema físico, de ordem emocional, muito pita naquele momento da adolescência, né? Muita agitação, eu sou pita também, e aí começou uma reflexão, caramba, acho que eu não posso abandonar isso. E aí comecei, entrei em cursos de formação, fiz curso de formação no Narayana, fiz curso de formação com o De Rose, que eram os cursos que tinham na época, né? Uhum. E com todos eu aprendi, e logo comecei a dar aula de yoga. Então, a saúde foi uma brecha, sabe? Por isso que hoje eu sempre honrei. Às vezes a pessoa vem com uma questão no joelho, dor de cabeça, o que seja, eu falo, vem, né? Porque a gente não sabe o anseio maior que está por detrás daquilo, né? Uhum. Os yogis falam que nós somos yoga bastras, né? Pessoas que voltaram a reencarnar, se a gente admitir a filosofia da reencarnação, e encontramos yoga para continuar o que nós íamos fazendo em outra vida, né? Então, eu acho que a gente tem que acolher, seja o motivo que a pessoa procura o yoga. Isso eu aprendi bastante para mim e para os alunos, porque eu logo comecei a dar aula de yoga, né? Que foi bem bacana, bem bacana. E estou aqui Legal. até agora conversando com o Anderson. Você tá me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu estou Deu uma na travada minha... agora. Eu estou te ouvindo, mas deu uma travadinha. Oi, estou te ouvindo. Destravou. Uhum. Então, não sei até onde você ouviu, mas eu estava falando do Bhagavad Gita, das escrituras, dos Yoga Bastras, né? Uhum. Então, eu vejo que, assim como eu entrei por uma... Eu já era interessado, por exemplo, em livros de misticismo, de yogis que faziam com os seus poderes psíquicos coisas incríveis. Mas eu li aquilo com uma certa ficção científica, quase uma fantasia. Mas quando, pela saúde, eu melhorei tão rápido com o Hatha Yoga, aí eu comecei a entender as relações psicossomáticas do corpo, um pouco de psicologia, aí fui estudar psicologia, e o yoga foi uma escadinha, né? De Uhum. descobertas e bênçãos, né? Essas descobertas são verdadeiras bênçãos que a gente recebe para se Uhum. firmar nesse caminho, né? Sim, sim, é Mas eu quero abrir um verdade. parênteses. Eu fiquei muito feliz que seria contigo essa conversa. Tanto tempo a gente não se vê, né? É verdade, né? É incrível como em São Paulo tem essas coisas. A gente mora na mesma cidade, se gosta, mas não consegue se falar, né? Mas eu acompanho o seu trabalho e o caminho que você fez e faz, e fico muito feliz, muito honrado. E Uhum. sempre eu ressalto a sua importância, sempre. Quem convive comigo, eu trago a importância que você teve com a Aliança do Yoga na defesa desse trabalho profissional de professores de yoga. Uhum. Que você foi um Arjuna no Mahabharata, para mim, da ganância de outros sistemas institucionais quererem pegar o yoga como... Tudo tem dois lados, ganância, mas também era uma visão de que o yoga tinha que ser regulamentado, né? Mas você fez uma Uhum. defesa tão boa, né? Na amplidão da cultura yogi, e nós somos gratos a você pelo aquele trabalho pioneiro, ia para Brasília, voltava, nossa, olha você, De terno e gravata. de terno e gravata, você foi um guerreiro defensor
de toda uma classe que não tem nem ideia, porque depois daquilo sossegou, né? As coisas ficaram É, sossegadas. uhum. As coisas deram uma sossegada, mas a gente continua muito de olho, né? A aliança, eu estou um pouquinho mais, né, de mentor agora, então a Jussara, a Bianca, a Rosane, a Flávia, né? São as pessoas que estão aí tocando, a Patrícia que estão tocando a aliança, mas a gente está sempre atento, né? Porque embora seja um trabalho que é bonito, yoga, que é de coração, mas a gente também tem que olhar um pouco para esse lado, né, mais legal do trabalho, mais jurídico, e permitir que os professores de yoga possam continuar trabalhando adequadamente, sem grandes interferências aí do sistema como um todo, né? Então, foi uma época de Arjuna mesmo, viu? De muita Oh. depressão como Arjuna, mas também de uma hora levantar a espada e falar, não, isso não está certo, eu vou lutar por aquilo que eu acredito que está certo, né? E Anderson, onde tem um Arjuna, tem um Krishna, né? Para dar É, força. sempre, sempre. Isso nunca faltou. Foi um período muito legal, porque se por um lado a gente levava lambada, por outro lado também sentia aquela força, né, de continuar, sentia que a gente estava fazendo a coisa certa, né? Muito legal, muito obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Mas queria saber que você Claro. também morou fora, né, um tempo. Sim, eu tive falando em bênçãos e oportunidades, eu tinha um aluno americano que trabalhava no Brasil, num banco. Ele morava nos Estados Unidos, na Califórnia e no Brasil. Assim, cada 2 meses, 3, ele mudava. E naquela época eu fazia uns retiros em fazendas que ele ia. E a mãe e a irmã dele eram discípulas de um mestre, Swami Muktananda, nos Estados Unidos. Muktananda Uhum, foi algumas vezes para lá, abriu ashrams e tal. E ele estava naquele momento que você quer a vida, parece que para você continuar você tem que virar tudo de cabeça para baixo. E uma das viradas de cabeça para baixo, ele me mandou um convite para ir para esse ashram na Califórnia, em plenos anos 70, assim. A Califórnia era a principal parada de mestres de todos os lugares, né? Japão, mestre Zen, China, mestre de taoísmo, e indianos. Quantos indianos começaram pela Califórnia a sua saga, o seu caminho nos Estados Unidos? E eu fui para lá, ele me patrocinou tudo. Eu era um jovem também, sem grana, entendeu? E aí ele falou, não, vem para cá porque eu quero que você conheça. E ali, para mim, foi se o Hatha Yoga, eu estava começando a conhecer e praticar já há alguns anos no Brasil, ali foi uma abertura da minha cabeça para a meditação. uhum. Para a meditação e para a força do mantra, né? O trabalho de Siddha Yoga através da época em que Swami Muktananda era vivo. E ali eu tive experiências muito particulares que se assemelhavam àquelas que eu lia nos livros do Lobsang Rampa, dos escritores americanos, que eu acho que faziam ficção das experiências dos yogis. Eu falei, uau, o negócio é sério, é mais sério do que se curar da saúde, como aconteceu no Brasil, assim. Mas aquilo foi um norte, sabe? Primeiro, de muita gratidão, porque foi um patrocínio assim divino para eu começar a meditação. E aí sempre o Hatha Yoga com as posturas e pranayamas e a meditação foram duas asas do meu voo, né? Digamos, a meditação e o mantra, perceber a importância e a força do mantra, né? E do Uhum. outro lado, a profundidade que as posturas dão, que os pranayamas trazem para a mente. Então, e aí eu, na Califórnia, quando terminou toda aquela jornada lá no Ashram, em Oakland, perto de Berkeley, eu fui morar lá. Eu tinha um amigo que me convidou e eu comecei a dar aulas de yoga na Califórnia, 77, 78, 79. Aí foi muito bacana. Primeiro porque eu comecei a dar aulas de yoga em inglês, né? E depois porque era um público bem bacana, um público que já, talvez o público mais privilegiado do mundo para estar aberta
Tem um brasileiro que está dando aula de yoga. O que será um brasileiro em 78? Vamos ver o que é um brasileiro. Depois vamos ver o que é um brasileiro professor de yoga. E aí aconteceu, ó. Pode contar a história hoje aqui, né, Anderson? Pode contar tudo. Acho que tudo eu não vou contar, mas uma boa parte. Aí, olha só, eu cheguei na Califórnia, fui morar em Carmel. E aí uma amiga americana falou, vem na academia que eu treino Aikido. Uhum. E fui lá. Era a celebração de um aniversário de um mestre de Aikido de quase 100 anos, japonês. Eu vi um filme, fiquei impressionadíssimo com o poder daquele velhinho. E aí no final, aquele coquetelzinho, aquele braçade, ela falou, isso aqui é um amigo meu brasileiro, é professor de yoga, e ele... aí começa a conversa, era um casal lindo, californiano, jovem, assim, donos da escola, né? Terminou a conversa, depois de meia hora conversando, ele pegou a chave assim e fez assim para mim. Aí eu não entendi, sério que eu não entendi. Ele falou, pega essa chave. Aí eu achei que era uma brincadeira, peguei. Ele falou, você tem a sala aqui para dar aula de yoga quando você quiser. Olha que legal. Aí eu falei, eu não tinha acontecido o Ubatuba ainda, eu era bem mais jovem, né? Aí peguei um horário lá de manhã cedo e comecei a dar aula de yoga. Ele no começo não queria nem cobrar nada, não cobrava nada. Não, vai usando aí até você se firmar. Então são coisas que eu acho que estão abertas para todos nós, né? E são frutos de amor. Eu ia Uhum. dizer determinação, mas eu não sei o quanto de determinação eu tinha naquela época pelo eu. Talvez eu tivesse já mais do que eu imaginava, né? Interesse, determinação, paixão. Então, essas coisas acontecem espontaneamente. Eu sei que todos nós, se dermos uma olhada para trás, virar as páginas da nossa biografia para trás, tem momentos assim, né? Que as coisas se abrem de uma forma e você fala, puxa vida, hein? Não preciso escolher, né? Uhum. O Exato. destino, o universo, o cosmos, o Deus do entendimento de cada um, está escolhendo para você. Fala, olha, abre mão das suas dúvidas e experimenta, né, uma jornada assim. Aí foi muito rico, Anderson. Fiquei lá aqueles anos ensinando e claro que quando você começa a ensinar assim, num outro povo, eu ainda era um jovem professor, você tem que fazer adaptações rápidas, né, na tua didática, na tua forma de ensinar, outra cultura, né? Tudo bem que Uhum. eles eram mais abertos, isso, aquilo, mas eu tinha ensinado para brasileiros. Eu tinha tido umas experiências no Brasil com uma colega, a Sandra, da época do De Rose, que ela estava dando aula no Carandiru. Uhum. E ela estava chateada, porque ela ia ter que parar. Aí ela me contou, ela falou assim, isso foi antes da Califórnia, aí ela falou assim, por que você não vem dar aula comigo? Mas eu ainda era um formando, né? No Narayana, nos outros cursos. Ela falou, não, vem dar aula comigo. Aí eu entrei no Carandiru, o extinto Carandiru aqui em São Paulo, né? Que era uma... Congelou você? Não, está ouvindo, né? Te ouvindo. Aí era a presidiário feminino. Para mim está E tudo bem. eu comecei a dar aula. Eu ia uma semana, dava aula, ela ia noutra, a gente ia revezando. E essa foi a minha uma grande dádiva, assim, também, porque até então, veja, eu dava classe de yoga, aula de yoga, né, para classe média. Uhum. Classe é nos Estados Unidos que fala, né? Aula de yoga para classe média. E, de repente, eu entrei numa penitenciária, né? Uhum. Isso era 73, 72, tinham presas políticas lá, né? E tinha toda sorte de gente. Eu não queria nem saber o motivo, porque cada um estava lá. Eu queria era dar minha aula de yoga. E até partilhei isso no final de semana, num retiro online. Foi uma experiência, né? Eufórica,
pratiquei até os 12 anos, 13 anos, assim, era aquele fazer o bem sem olhar a quem, né? Claro. O que eu sei fazer é ensinar yoga. O que eu pretendo fazer da vida? Ensinar yoga? Não ensinar yoga, sabe? Não quero Uhum. saber se essas pessoas, do ponto de vista do julgamento, se, qual é o karma delas, qual é o meu karma. Nós estamos nos encontrando num lugar, para mim, ímpar, né? E vou dar aula de yoga. Olha, foi uma experiência, de novo, muito boa, de um trabalho social, de uma ação desinteressada, porque a gente não era remunerado, e, e de eu perceber como mudar a minha forma de me comunicar, né? Porque muitas coisas que eu falava ali, eu não entendiam. Uhum. Alunas novas entravam desconfiadas. O que é esse rapaz aqui dando aula? E eu tive uma experiência linda que teve uma moça que era presa, ela estava lá por motivos políticos. E depois de um ano, ela saiu. Um ano ou mais, eu já não lembro. E nessa época eu dividi uma escola com a Regina Schacht, Uhum. ali na Rua Maranhão, em Gianópolis. Era Conheço. bem bacana. Sério, então. Era bem bacana, porque era um centro médico. Eram só consultórios médicos. E no térreo, era uma escola de yoga. Éramos nós. E, e essa moça saiu da penitenciária, não lembro. Até hoje eu penso, como que sem internet, sem Google, ela foi lá e me achou. Não sei, me achou, conseguiu. E ela tinha acabado de sair. Ela vinha com o livro do Alan Watts. Sabe o Alan Watts que tem? Uhum. Escreve sobre isso. Ela veio com o livro do Alan Watts na mão e um olho brilhando. E sentamos, eu lembro uma manhã de sol, assim, ela falou, olha, na, lá no Carandiru eu aprendi uma coisa com as suas aulas, muito importante, que a verdadeira prisão não é estar lá. Uhum. Nossa verdadeira prisão é a mente, sabe? Então isso foi uma grande descoberta e aprendizado com as aulas de yoga. E aí, claro, nunca pude esquecer disso, né? Tantos sábios falam isso, né? Que nos aprisiona os Uhum. nossos padrões repetitivos, a dualidade do jogo da mente. E então são sinais, né, Anderson, que você deve ter tanta história para contar também. Estou eu Sim, aqui falando, tantos momentos sim. bacanas, bonitos e que é um tijolo a mais, né, assim que coloca na nossa no alicerce e que a gente não percebe, mas eles fazem tem uma função muito importante em Muito. criar solidez no caminho, nos passos da gente. Exato. Eu acho que é um treino para a gente, né? Quando a gente assume esses desafios. E também, de uma Boa. certa maneira, é um sinalizador de, ó, você está no caminho, cara. Se você está É, ajudando pessoas a se transformar, né? Você está fazendo o trabalho do yoga, né? Então, acho que na jornada de cada um de nós, a gente sempre tem algumas dúvidas, sempre bate os momentos do tipo, puxa, acho que yoga não é para mim, será que eu estou no caminho certo? E aí cai uma coisa dessas no colo, né? é, Legal. são luminosas. Diga. Eu me lembro também que você fez num momento, não me lembro exatamente quando, um DVD de yoga para HIV, né? Para pessoas com HIV, uma prática de yoga para pessoas com HIV. Conta um pouquinho dessa experiência aí para gente. Foi muito bacana. Eu estava em Nova York, eu tinha ido lá para uns seminários de yoga. E aí eu adorava ir nas livrarias, né, de Nova York. Isso foi no começo dos anos 90 e muita coisa não chegava aqui. E aí eu encontrei um vídeo, um VHS, essa caixinha, Uhum, do, feito no Canadá, desse querido professor que é o Father Joe Pereira. Ele é um padre indiano, não uhum, sei se você já o conheceu, ele é um padre indiano jesuíta e uhum, virou aluno do mestre BKS Iyengar, mas ele tem um trabalho lindo na Índia e está em vários lugares da Índia trabalhando com
dependentes químicos, falha de Uhum. operar. E como dependentes químicos, quando surgiu o HIV, muitos dependentes químicos, né, que faziam uso de droga injetável, pegaram, viraram soro positivo. Né? Então, ele começou a ver a urgência de criar sistema, uma yoga, já que ele era aluno do Iyengar, para fortalecer a imunidade. E que hoje a Uhum. gente tanto fala, né? É, 30 anos depois, nós estamos aqui com a imunidade como um fantasma, né? Em volta da gente. E aí, no Canadá, financiaram, ele gravou esse vídeo, porque o mestre Iyengar passou uma série para ele. uhum. Eu peguei esse vídeo e cheguei para o Brasil, olhei, comecei a praticar, e tinha amigos que tinham morrido por causa do HIV, né? Porque não tinha medicação eficiente ainda. E era um drama, né? Nacional, assim, Uhum. mundial. E aí eu consegui uma autorização, mandei um fax lá para o Canadá, ela falou, não, não vejo problema nenhum em você. E aí foi muito lindo também, é isso que você falou, foram as luzinhas mostrando que eu estava no caminho, sabe? Em poucos meses, eu e uma moça que eu tinha, uma secretária no fundo da minha casa, tinha um quartinho lá, um edículo, a gente estava pilotando uma equipe de 40 pessoas. E todo mundo trabalhando na faixa, assim, altruisticamente, sabe? Tinha Uhum. advogado de direitos autorais, tinha uma produtora que na época era uma das maiores de São Paulo, do Brasil, a Mixon, e consegui contato com 2 ou 3 artistas da Globo, a Carolina Ferraz, o Sérgio Manberti, a Marisa Hort, 2 da MTV, o Cazé, para apresentar o vídeo. Virou uma grande produção, todo mundo solidário àquela causa, né? Uhum. E foi muito bacana, cara. Assim, fizemos o vídeo tinha aquela série para o sistema imunológico, e batalhei patrocínios para doar o vídeo, consegui 2 lugares para dar aula gratuitamente, Uhum. e essa foi a parte mais dura, porque ao mesmo tempo que comecei a treinar pessoas para ensinar aquela série de yoga, a parte mais dura é assim, porque as pessoas que tinham se contaminado e eram portadoras de HIV não se sentiam à vontade, se sentiam expostas de fazer uma aula em grupo. Uhum. Então, aparecia um aluno numa aula em grupo e quando aparecia 2, um ia embora, sabe? Nesse Uhum. quesito, o projeto não avançou. Avançou na propagação do vídeo e eu comecei a dar aulas individuais. Então, tinha uma época que eu tinha uma quantidade enorme, que era a única forma que as pessoas iam fazer aula comigo. E foi uma Uhum. experiência maravilhosa, Anderson, porque algumas pessoas eram orientadas, medicadas pelo sistema de saúde de São Paulo, que sempre foi pioneiro na época, acho que até hoje, no controle do HIV. E outros não, outros eram pacientes de médicos caros, imunologistas, né? Tinha todo tipo de pessoas referente a padrão econômico. Mas era unânime, os médicos falaram, o que você está fazendo? A tua carga viral melhorou muito e tal, não sei o quê, né? Eu falava, Uhum. nada, não sei o quê, nada, tal. Uns lembravam e falavam, estou fazendo yoga. O médico falava, então continua. Então foi bacana. A gente não tinha nenhuma experimentação científica daquilo, mas só tinha o aval dos médicos de todo mundo. Falou, não, então não deixa esse yoga aí que está te fazendo bem, né? E a gente sabe, claro, que o yoga faz bem porque reduz o estresse, e o estresse elevado reduz a imunidade. Uhum. Então, uma cadeia de benefícios. Mas a gente sabe que mais diretamente, hoje tem estudos científicos, né, que ele atinge diretamente no sistema imunológico, né, na defesa imunológica. Posturas invertidas, savangaça, pichaça. E então foi muito gratificante. Eu fiquei uns bons anos com aquele trabalho e na época do vídeo eu quase quebrei, porque tinha uma hora que eu estava com as 40 pessoas e não estava entrando nenhum dia. Estava até sem tempo para dar aula, mas tudo, tudo passou, né? E foi lindo ver assim a solidariedade das pessoas, sabe? Não gastei um tostão, só o meu tempo dedicando e tínhamos vídeos editados. E aí
eu que já tinha encontrado na Índia o BKS Iyengar, eu vi mais uma vez como o trabalho dele era minucioso nessa questão da saúde fisiológica, né? Uhum. Através do alinhamento, dos próprios, dos acessórios. Aquilo mais me encantou ainda e me fascinou para ir nesse caminho que ele oferecia, né? De Uhum. entendimento, de uma prática cuidadosa e detalhada. Que legal que você lembrou disso. Foi um grande momento da minha vida. De É, vez em quando as pessoas eu, acham no YouTube e falam: pô, eu te vi num vídeo com a Marisa Hort e tal. Eu falei, é. Aliás, as gravações com ela eram uma delícia, porque ela é cômica o tempo inteiro, assim, né? Então, é, é, avançava na madrugada aquelas gravações e a gente ria pra caramba com ela. que Então, bacana. Ela fez yoga um tempo com uma amiga minha também, com a Núbia. E a Núbia adorava ela. a querida Núbia. Bacana. Não Com a querida entendi. Núbia. Com a querida Núbia, isso. Querido, Que está nos queria. Estados Tem Unidos mais até então. material seu aqui ainda, viu? Não pensa não, que eu não te sigo aqui. Oh, É, é, posturas restauradoras de yoga, né? E esse foi um dos livros que você escreveu sobre yoga. Você tem mais dois, né? Conta um pouquinho sobre esse teu trabalho também de divulgar o yoga através de livros. esse foi o primeiro livro, né? Foi um momento importante de trazer a minha experiência de recuperação da saúde no começo do yoga, a experiência com que você trouxe do yoga para o sistema imunológico, né? E de alguns anos seguindo a base do yoga ensinado pelo Iyengar. Então, foi uma daquelas coisas que não dava para evitar. Um amigo me levou numa editora e eu tinha um projeto enorme de livros, mas nunca achei que seria viável. E um dos pontos bem bacanas, você tem a capa aí da primeira versão. Ele, graças a Deus, já É, está na quinta ou sexta. E é, posturas restauradoras do yoga. Eu tenho um longe, não vou poder mostrar agora, uma capa vermelha. Mas uma coisa, Anderson, que foi gratificante desse livro é que eu tinha dois ou três alunos me ajudando bastante nele. Um deles tinha muita experiência com comunicação e a gente fez um livro voltado para o mundo, sabe? Não só para praticantes de yoga. Então a gente cuidou de cada frase, cada capítulo que tivesse uma linguagem. Que quem tivesse dentro da fronteira do yoga se interessasse e uhum, pessoas que nunca tivessem visto yoga ou praticado também fosse uma linguagem atrativa, convidativa, sabe? E esse foi o retorno durante muitos anos do lançamento do livro e ainda de vez em quando uma médica do sistema de saúde público manda um e-mail e fala: olha, eu sou médica, não sou professora de yoga, mas eu aplico as suas posturas, sabe, em consultório da rede pública ou em outros trabalhos que eu faço e dá resultado. Parabéns. Parabéns ao yoga, né? Porque foi aí um assistente social. Então, o livro atingiu esse objetivo de pessoas que nem ensinavam yoga se inspirarem, porem alguma coisa em prática, ou até pessoas sofrem de enxaqueca. Esse livro são 30 sintomas, a gente, pelo menos aqueles que foram mais recorrentes nesses 40 anos ensinando, né? uhum. Desconfortos, período menstrual, torcicolo, dor de cabeça, pressão alta. Então, botamos 30 sintomas e alguns desses sintomas têm duas séries, outras têm uma série de 4 asanas, de uma forma muito simples. O objetivo é quebrar o gelo para você praticar yoga, né? Então, Uhum. tem uma cadeira em casa, senta, encosta a testa, faz o movimento correto e a pessoa alivia um pouco a dor de cabeça e fala: caramba, funciona, né? Como foi para mim e como é para tanta gente, né, que entra pelo yoga com uma questão de saúde nova ou crônica e aquilo, ela fala: caramba, sem nenhum remédio a minha dor melhorou, né?
E a gente sabe que o yoga trabalha nos 5 corpos, né? Nos 4 corpos. Então, eu vejo que essa abertura de você melhorar, às vezes, do mal físico, depois Uhum. você vai percebendo emoções antigas, traumas, engates emocionais, né? Agentes estressores que a sua mente sempre se prende a eles. Você começa a reconhecer isso, né? Eu acho Uhum. que com um pouco mais de dedicação, o yoga começa a dissolver esses engates entre o corpo e o físico. Muitos deles eu vejo que a gente nem toma conhecimento, mas se desfazem, né? Por uma vida mais feliz, com mais saúde, É mais muito satisfação. incrível perceber isso, né? Que muitas vezes, oi, é muito incrível perceber isso, que muitas vezes coisas se resolvem internamente e que nem chegou É, a vir no consciente, né? Aí a gente começa a se sentir mais leve, se sentir mais bem disposto, né? Mais bem-humorado, e você não é é, nem capaz de dizer por quê. A gente só sabe que o nozinho se desfez, né? exatamente. O Bacana. yoga traz um atalho no bom sentido, né? Não é um atalho que você não quer trilhar o caminho, mas ele Uhum. realmente encurta caminho, né? E Sim. gera um universo de sinapses novas que não ocorriam, que o famoso Uhum. salto quântico da cura, da melhora e da sua percepção. Sabe, eu Uhum. tenho trazido nos últimos, faz muito tempo já, eu tenho também ensinado muito meditação. E tem um exemplo que eu dou na meditação, que eu acho que a gente pode trazer para o yoga, Anderson, que é, assim, a meditação é como quando você entra num ambiente escuro, né? Uhum. Então, você abre os olhos e você não está enxergando nada, né? Mas a sua pupila se ajusta, dilata, contrai, e chega uma hora que você fala, começo a enxergar alguma coisa aqui dentro, né? Pelo menos onde não tropeçar, onde não esbarrar, né? E eu acho que essa percepção do universo interior que o yoga e a meditação trazem, né? Porque quando eu falo, e você confirmou isso, que muitas coisas se desfazem sem a gente nem ter consciência, eu acho que, em parte, não é necessária essa consciência, porque o yoga Uhum. vai na raiz do mal, né? Do mal como doença ou questão psicossomática. À medida que você pratica, você começa a perceber a associação, né? Mas você percebe quando ela está se dissolvendo, esse nó que você falou. Eu acho muito interessante, porque se dissolvem sem a gente conhecer e se dissolvem porque a gente não tem também ainda acurado essa visão do quarto escuro, né? Uhum. O yoga vai trazendo essa visão, aí você fala, nossa, tem luz nesse mundo interior, né? Tem Sim. espaço. Muito lindo. É muito legal. E estava refletindo aqui um pouquinho, ouvindo tua história toda, né? Você ensinou classe média no Brasil, ensinou o pessoal lá da Califórnia, ensinou yoga na prisão e yoga para HIV, e, enfim, enfermeiras e médicas aí trabalhando com yoga, né? A que você atribui essa capilaridade do yoga? Porque parece que o yoga está em tudo, né? Parece que em qualquer coisa que você queira aplicar o yoga é possível aplicá-lo. É, aquele, não sei se a gente pode chamar de um sutra, mas o Sarva Bhauma, né, que o yoga, não sei nem se pronuncia Bhauma assim, né? Mas de que o yoga é para o mundo, né? O yoga é para todos. É tão real isso, né? Porque eu tive várias percepções ou entendimento dessa afirmação dos sábios antigos, né? O que será que quer Uhum, dizer o yoga é para todos? Eu acho que a experiência assim me mostrou que o yoga é para todos, de mim para todos e de todos para o yoga, sabe? Em uhum, primeiro lugar, já que o yoga nos pede para a gente ter uma visão de dentro para fora do mundo, é como eu não criar ou desfazer, dissolver, como a gente estava falando, as minhas restrições mentais
frente aos tipos de pessoas, né? Uhum. Que, no seu extremo, é chamado de racismo, né? É. Mas que, na sua base, todos nós temos distensões, às vezes ainda herdadas, de parâmetros obscuros da educação. Não é só a educação do pai e da mãe, mas a educação que reinava nos anos 60, 70, Uhum. né? Que o homem era assolado por ideias machistas, né? A mulher por ideias submissas. Então, cada um de nós teve que fazer uma, apesar de não ter na época uma atitude machista, por exemplo, mas ficam vibrando, né, afirmações que traçaram sulcos, sanskaras na gente. Então, eu acho que Uhum. digamos, esse sucesso do yoga vem dessa transcendental, primeiro, de nós, praticantes ou professores, de trabalhar, né, de refletir nessa, nessa não distinção entre seres humanos. E os sábios trouxeram tantas parábolas bonitas sobre isso. Como ver todos com igualdade. Uhum. Esse mestre de meditação que eu conheci, indiano, na Califórnia, ele dizia see God in each other, em sânscrito, enfim, em inglês queria dizer, veja Deus em todos. Né? Uhum. O que ele quer dizer com Deus? O Deus do seu entendimento, mas são partículas iguais de luz em todas as pessoas. Uhum. E se falar namastê não te traz isso, então fazer namastê e falar namastê, eu acho que é o remédio para uma hora você fazer um namastê autêntico, né? Sim. Para cada pessoa, seja ela quem for. Uhum. E Mas essa é como a assim, parte seja ela? difícil. E essa é a parte difícil. Porque falar namastê para o professor de yoga, para o nosso amigo que está fazendo yoga, é legal. Mas lá Mas, na calçada fora da escola já é, né? Ou quando você desliga a aula online, o vizinho de cima que atrapalhou a sua aula fazendo barulho. É. uhum, Mas essa atitude exatamente. interior, que é difícil, ela é salvadora, né? Ela é uma Uhum, salvação. Salvação, acho que claro. no sentido existencial, né? De você ver com igualdade, né? Uhum. Com... E- Ah, no Gita ele fala, né? Yoga é equanimidade, né? sim. Uhum. Bhagavad Gita aí. Habilidade na ação com equanimidade. Diga. Uhum. E eu acho muito interessante, porque muita gente fala, ah, mas é difícil quando a gente fala essas coisas em aula, deve acontecer com você também. Muita gente fala, ah, mas é muito difícil isso. Imagina, esse cara está viajando, né? Ser capaz de ver todo mundo igual. Mas a gente tem que lembrar que isso é um treino. Eu, pelo menos, não sei você, mas eu não sou uma pessoa que consegue fazer isso o tempo todo. Mas é um treino, é uma proposta de a gente em algum momento parar e dizer, puta, mas aquele cara com quem eu briguei ali, ele também é uma outra, é um reflexo de mim mesmo, né? Então, quem sabe de uma próxima vez eu possa ser um pouco mais sutil, né? Então, é um treino isso, não, ninguém está pronto, né? As qualidades divinas são treinos a serem lembradas todo dia, né? O meu propósito, o propósito de cada um com yoga, a intenção maior tem que ser renovada todo dia, né? Escreve num papel, digita numa tela, fala ela todo dia, porque essa é a educação da mente, né? A autoeducação da mente. Uhum, O asana, claro, disciplina a mente, seja qual sistema que você praticar asana, ele disciplina a mente, né? uhum, Eu adoro, Anderson, a definição do Hatha Yoga. Eu não sei se é minha, eu acho que não é não. Eu li em algum lugar que o Hatha Yoga é o yoga da poder da vontade. uhum, Porque realmente ele nos traz, ele nos dá, ele ilustra o poder da vontade, né? Você fala, exato. não, eu vou encarar essa postura. Né? E você sai mais fortalecido, né? Em qualquer Uhum. idade. Porque te dá mobilidade. Mobilidade é mais presença no mundo físico, né? Então, esse poder da vontade é o que você está falando. É uma lembrança todo dia de que esse é um princípio da não violência, né? A Exato. tolerância das diferenças.
Ah, mas você fala isso porque você não conviveu com uma pessoa que te fez tanto mal. Aí, aquela pessoa que hoje no mundo está na sua lista das pessoas mais negras do mundo, elas também podem te dizer isso. Podem dizer isso a mim. Ah, mas você não sabe o que eu vivi na minha Uhum. infância para ser como eu sou, né? Você sabe, uma vez eu comecei a dar muita aula individual, era uma clínica de psicólogo. E aí ela me convidou e em uma sala, eu dava aula em grupo, mas era uma época de muitas aulas individuais. E essa psicóloga me indicou um senhor que era juiz de direito, Uhum. aquelas varas de causais, sabe? Coisa brava. Aquele senhor, quando ele chegou na aula, Anderson, a testa dele era, olha, era tanta ruga, mas era ruga de contração e de sofrimento, sabe? Uhum. E numa aula individual, apesar de a gente não levar para psicologia, né, se é uma aula de yoga, mas você tem o compartilhar, que é humano, né? E eu Uhum. tinha por hábito, ainda tenho, falar o que te trouxe para uma aula de yoga. E esse homem tinha um corpo que era rígido, sabe? Ele era até de longilíneo, magro para a idade dele, né? Mas assim, era um rígido de dor muscular da contração do dia a dia. E assim, o que ele me confessou, resumindo de tudo aquilo, ele falou assim: olha, é muito difícil esse caldeirão social que a gente vive, né, de tanta defasagem econômica e educacional, de tanto sofrimento nas periferias de todas as cidades grandes desse país. Você tem que dar uma sentença para uma pessoa e aonde ela cresceu e onde ela se formou, ela não teria condição de ter feito nada melhor do que o horror que ela fez, digamos assim. Então, é essa dor que eu trago aqui, entendeu? De Uhum. saber que eu vou dar uma sentença, que ela vai para um sistema carcerário que não vai melhorar ela em nada, e que ela foi Uhum. fruto, né, de uma situação tão drástica para ter se formado aquela pessoa. Então eu Uhum. penso assim, sabe, por que que eu não posso perdoar aquela pessoa ou olhá-la com equanimidade como uma pessoa que eu gosto, se eu não conheço a história dela? Né? E se o Uhum. sofrimento que a marcou é menor do que o sofrimento que me marcou, mas que a marcou diferentemente, né? Porque cada um de nós temos um tipo de sensibilidade. Sim. Então, eu acho que essa lembrança de por isso que eu trago isso, trouxe isso, porque são lembranças que eu tenho de falar, não adianta julgar, porque o outro hoje age de forma, né? E isso é sublimar o que eu ainda posso fazer de errado nessa vida, né? Uhum. Exato. E que quando eu fizer algo errado, não tão ruim ou pior do que essas pessoas que hoje eu não quero tolerar, o que eu mais vou precisar é perdão e atenção das pessoas, né? Uhum. Ouvido, que as pessoas possam escutar. Então, eu acho que é uma balança bem Uhum. equilibrada. Não é um ensinamento metafísico, sabe? Eu acho que ele é bem tangível da relação humana, não Sim, é? eu acho que o yoga não é metafísico, o yoga é para o dia a dia. O yoga é para ser aplicado, né? Mesmo que a gente ainda não seja bom nisso, né? Eu costumo falar isso É, muito para as pessoas, né? Não vai esperar que você seja uma pessoa 100% não violenta para treinar, né? Não, comece a treinar agora, né? A cada dia um é, pouquinho. Uhum. exatamente. Começa agora, agora, 15h56, agora. Isso, é esse momento que é o momento do yoga, né? Mas, cara, queria saber mais uma coisa para a gente fechar a nossa entrevista aqui. Sei que você é uma pessoa bem criativa, quero saber, minha curiosidade pessoal, o que que você está trabalhando agora? O que que você está inventando aí para os próximos meses ou anos? Obrigado por essa pergunta, porque eu realmente tenho uma criatividade que
Às vezes até estou criando coisas que eu já fiz, né? Eu falei, não, Sandro, mas esses dias eu estava criando um negócio que eu falei, não, você já gravou, tem na Nanamu, você gravou o curso na Nanamu também, né? Sim, sim, gravei. Você já tem um curso de yoga em dupla, não sabe? Às vezes eu estou criando o que eu já fiz. Então, claro que agora, com mais rodagem, cabelo branco, você começa a frear um pouco e fala, não, vamos pôr na mesa, disponibilizar na vitrine, tanta coisa que eu já fiz. Mas eu estou empenhado em dois trabalhos agora bacana, que um é um trabalho de Jnana Yoga, que é uma Uhum, publicação com essa mesma editora, que é um trabalho que ajuda na autoinvestigação, sabe? uhum, Para você fazer autoquestionamento. E que, bom, bacana. devido à pandemia, ele falou que dessa vez pode demorar um pouco, mas eu estou nos finalmente dele. E depois também uma publicação, talvez um livro mesmo, sobre o yoga voltado para a intuição. Que deu uma liga boa na minha conversa com ele, acho que a gente vai. E tô louco, até já comecei a escrever, mas preciso terminar o outro, senão ele pôs a espada na minha cabeça, o editor, e falou, não, termina esse primeiro, e agora, mas esse Covid tem atrasado a gente, né? Perda de pessoas queridas, pessoas doentes, então, Uhum, e a pandemia me ensinou, olha, uma coisa que eu não pensei que eu iria aprender, que o mundo online pode nos ensinar mais do que a gente imagina. A gente precisa ter criatividade para isso. uhum, Então, eu tive a sorte ou acreditar na intuição. Em 2018 para 2019, eu peguei meu curso de formação, que era 3 anos presencial, e tornei ele em um ano com uma carga presencial e online. uhum. Entrou 2019, fizemos um ano, as pessoas até falavam, você vai mudar um curso que tem 18 anos na praça, né? Eu falei, vou, porque eu gosto de desafio e tinha uma coisa que me dizia, graças a Deus, né, Anderson? Porque aí entrou É. 2020, eu já tinha um curso 80% online, não, 20, 30% online, enfim, e 70% presencial. Uhum, E agora eu estou tentando facilitar mais isso. Então, estou criando aulas gravadas de prática, então fazendo uma uhum, reformulação de novo e para o curso se tornar mais flexível. O que isso vai dar, eu não sei, porque eu tenho plena certeza que para ensinar como eu ensino, eu preciso do presencial, né? uhum, Mas eu vejo que todos que têm acesso à internet no planeta se flexibilizaram muito na troca e no aprendizado online, sim ou não? Todo mundo, né? uhum. Sim. E tiveram que, né? Alguns, o online salvou vidas, inclusive, né? Imagina grupos de conversa, grupos de atendimento psicológico, isso salvou vidas Uhum, na internet. Então, eu estou me abrindo para isso. Então, são 3 projetos bem fortes, sabe? Estamos gravando as aulas, e vão ser, porque eu tinha no curso 15 aulas gravadas de filosofia, uhum, e agora vão ter 15 aulas gravadas de prática. Até alguns meses mais a gente vai oferecer ele. Então, para mim vai ser um desafio. E aulas ao vivo online. Então, virei o curso de cabeça para baixo de novo, né? uhum, Porque também, um ano de confinado, para os alunos não se desanimarem, eu comecei a dar aulas ao vivo online, né? uhum. Sim. E eu vi que dava certo, Anderson. Eu botava uma pessoa demonstrando, ficava ali falando, Anderson, abaixa o ombro. Rosana, levanta o joelho. Eu vi que dava certo, né? Na aula seguinte, a Uhum, pessoa já trazia resultado daquilo que eu tinha corrigido. Falei, bom, onde que está a minha flexibilidade e onde que está o meu radicalismo? Vamos se abrir para essa ferramenta. uhum. Eu acho que Então, todos o nós Yoga passamos por isso. entrou. Oi? Acho que todos nós passamos por essa adaptação, né? Quero só lembrar o pessoal que eu ativei os comentários de novo para vocês fazerem alguma pergunta para o Sandro ou cumprimentá-lo, enfim, fiquem à vontade, tá? Enquanto a gente vai terminando o papo aqui.
Mas eu acho sim, Sandro, que eu também não era uma pessoa. Eu vinha pensando em tornar minha formação online, eu já vinha com uma presença digital um pouco mais forte, né? E quando entrou a pandemia, eu falei, bom, é isso que temos para hoje, então vamos Isso aceitar e aí. agradecer que o yoga é tão flexível, e tão capilar assim, que a gente pode até dar aula de casa, né? É, E que são aulas boas que funcionam da mesma maneira, né? Então, realmente é só bênção estar no yoga, né? e para gente que viaja muito também, é bom, né, você poder ligar o computador, no celular, em qualquer lugar que você está, qualquer cidade, você consegue estar junto com os alunos, né? Sim. Ah, mas não é a mesma coisa. Sim, eu acho que o presencial deverá voltar um dia, e a gente não sabe quando e de que forma mesmo, né? Com tantas tempestades, vai e vem de notícias, de realidades, mas enquanto isso, a chama não apaga, né? Sim. Até a aliança, eu acho que a aliança do yoga também está de parabéns nessa flexibilidade yoga de acolher todas as diferenças e novos momentos que a gente está vivendo. Eu acho que nisso a aliança tem sido de uma agilidade, Uhum. palmas, É, para a gente tem que para se poder esforçar acolher por muito o para momento. acompanhar o movimento todo. Deixa eu te perguntar, você vai postar no IGTV? Sim, vai ficar lá no IGTV, nossa conversa. Tá? Legal, porque aí eu vou continuar divulgando, porque muita gente fala, mas 3 horas aquela coisa, não posso. E, e aí eu indico também Legal, para as bacana. pessoas continuarem assistindo. Tem um pessoal perguntando aqui o que que a gente acha de formação em nível universitário de meditação. Se tem futuro. O que que você acha, Sandro? A formação do yoga em nível universitário, A formação em meditação. em meditação. Você Uhum, sabe que com esse tempo todo ensinando meditação, nos últimos anos teve pessoas que falaram, mas eu quero fazer uma formação de meditação com você. E eu não sei como, não parei ainda para imaginar uma formação em meditação, né? E porque meditação, se você não pratica, né? uhum, Meditação eu sempre tive uma sensação que, claro, eu levo muito para o lado corporal, como sentar, como cuidar do corpo, tem toda uma uma capitulação assim bem didática de como preparar várias esferas, o corpo, o local de meditação, a sua mente, o seu coração. Mas mesmo assim, eu sinto que um meditador, instrutor, professor ou mestre de meditação, ele ensina por osmose, né? uhum, É aquele momento no final de uma aula de yoga, que você conduziu um shavasana, e você vê que paira ali um silêncio que é mais do que o silêncio dos ouvidos, né? É um silêncio da redução ruidosa dos pensamentos das pessoas. Então eu uhum, vejo que quanto mais um instrutor de meditação medita, numa aula que ele está ensinando, há essa transmissão osmótica, assim, de alguma frequência vibratória que inspira o outro a alcançar aquilo. Agora, isso é metafísico? É metafísico. É estudado já pela ciência, pela física quântica? É estudado. É semi-metafísico nesse sentido. Agora, levá-lo para o meio universitário, eu não sei responder. Eu acho que deve valer como experiência. Tiverem esse pé muito firme no seu sadhana, no seu caminho da meditação. uhum, Porque é o que instiga, né, Anderson, as pessoas a praticarem yoga com você. Porque elas estão vendo, elas sentem que o Anderson pratica, que o Anderson transmite, a fala do uhum, Anderson, a gesticulação dele, tudo passa um, uma pessoa centrada, né? uhum, Uma pessoa centrada naquele equilíbrio entre entrega e esforço, né? Não é o centrado ruidoso ou o centrado rígido. uhum. Então, ainda não tenho uma resposta para isso.
acho que vale a pena experimentar, ao Uhum. quem esteja partindo para isso. Eu sei que esse meu livro de meditação, Meditação para quem acha que não consegue meditar, foi mais uma vez um exercício de Ana Balma. Meditação é para todos, é para o mundo, né? Na Uhum. linguagem, na simplicidade dele. Algumas pessoas tornaram ele um método para levar a meditação para a empresa, para tal. Eu falei, bom, eu não sou uma pessoa de criar métodos de nada que eu ensino, né? Eu acho que não são formas de ensinar. Hoje eu nem chamo que é Iyengar Yoga, de tanto que tomou a minha forma de ensinar. Eu ensino Hatha Yoga com alinhamento. Uhum. E então a meditação, eu não tenho uma forma de ensinar, um nome para ensinar a meditação que eu ensino. Uhum. Eu acho que para levá-la para o meio universitário, acadêmico, teria que formatar ele, né? É. Então, a minha maneira de ensinar, eu não sei se me caberia isso. Agora, Uhum. talvez outros métodos sejam mais É mais inclinados fáceis. Uhum. por uma via acadêmica. O meu, a coisa é muito orgânica e empírica. Uma vez, Uhum. só mais essa historinha, eu estava sendo entrevistado por uma moça de meditação. Aí, claro, chegou no momento que ela falou, e que meditação que o senhor ensina? Era no telefone, né? Eu falei, não, eu ensino meditação, eu não dou nenhum nome para ela. Ah, mas é que eu sei que tem tantas meditações, tem budismo, zen budismo, como é que fala? Essa mais popular, mindfulness, e tem meditação surf, dança, ela até estava bem informada. Eu falei, mas a meditação, eu falei para ela, é anterior a tudo isso, não é? Imagina, quando lá nos Upanishads eles começaram a escrever sobre meditação, não precisava ter um Uhum. rótulo, um chapéu, uma camiseta com o nome da meditação. Para Uhum. mim, a forma que eu ensino meditação é orgânica. Pronto. Ela falou, então a sua meditação é orgânica, eu vou escrever aqui. Eu falei, não, não é, não põe nenhum nome, por favor. Aí ela pôs lá que era orgânica. Porque a gente precisa de nomes, né? É. Então foi engraçado. Legal, querido. Super bom esse bate-papo com você. O pessoal já está me avisando aqui para eu não ultrapassar o tempo, senão o Instagram corta a gente, né? Corta E, assim, né? mas foi muito bom estar aqui com você e acho que as pessoas aproveitaram bastante. A entrevista vai ficar no Instagram, no IGTV e vai também para o YouTube, tá bom? Então, pode divulgar para o teu pessoal depois, a gente vai divulgar aqui pela Aliança também, tá? Eu poderia criar aqui um convite para quem esteve aqui nessa live, fazer uma aula de yoga, posso, né? Pode, claro, fica à vontade. Então, eu estou dando aulas de yoga online, segunda, terças, quartas e quintas. E temos um grupo bem bacana de meditação, que é às quartas à noite. Então, você tem no Linktree da minha página, @Sandro Yoga, do Instagram, Uhum, e entra lá em contato e fala, eu assisti a live do Sandro e do Anderson da Aliança. Então, bacana, legal. e olha, pessoal, se você ainda não está afiliado à Aliança, entre em contato. Eu acho que a Aliança, como eu disse no início, faz um trabalho maravilhoso. E se ele não estiver aqui, eu vou falar isso também, porque ela tem um mentor, bendito um mentor, Anderson Alex. Vocês não sabem quanta pá e inchada esse yogi carregou para garimpar em Brasília, naquele local tão perigoso, de tantas facções políticas. E ele foi o nosso anjo da guarda para o yoga estar pacificado. Mas, como a gente diz, pacificado temporariamente. Né? O Anderson mesmo trouxe. Então, a É. aliança precisa se fortalecer. Obrigado, viu, Anderson, Aliança. Muito Obrigado. obrigado. Sandro, quero só lembrar o pessoal que você vai dar uma aula aqui também no Instagram da Aliança na quinta-feira, né? Às 15 horas mesmo, né, gente? Então, estão convidados aí a fazer a prática com o Sandro. E, além disso, as aulas de yoga dele, de meditação,
né? Aí pode entrar em contato direto com ele, tá bom? Então, querido, muito obrigado, namastê, e vamos que vamos, tocando yoga juntos por aí. Obrigado, viu, pelo convite, pela conversa, pela troca. Por nada, beijão. Legal, tchau, querido.